Bom dia a todos, estamos inseridos mais uma vez no sistema YouTube, portanto com transmissão direta de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumprimento aos colegas, componentes desses estudadores, advogados eventualmente presentes que se façam na assistência, com participação programada para essa sessão. Cumprimento a população em geral que acompanha mais essa sessão. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Nós temos um pedido de... Obrigado, senhor presidente. Demais pares, trata-se de prestação de contas apresentada por Luiz Pereira Costa, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida, não houve impugnação à prestação de contas subexame. O relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou inconsistências e irregularidades nas contas em apreciação. Intimado, o candidato apresentou prestação de contas retificadora, acompanhada de esclarecimentos e documentos. Em seguida, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, recolhimento ao Tesouro Nacional no montante de R$16 mil, referente à doação recebida de pessoa jurídica e, por fim, pelo recolhimento de R$111 à respectiva agremiação partidária, referente à sobra financeira do fundo partidário. Instado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional pugnou pela desaprovação das contas, bem como pela devolução ao Tesouro Nacional e à agremiação. É o relatório, senhor presidente. Relatados os autos, passa então a palavra ao doutor advogado. Nós temos 3 advogados, eu não sei quem é que se encontra presente. Temos aqui o doutor Paulo Márcio, pelo menos consta aqui como cadastrado, o doutor Paulo Márcio, o doutor Gilmar Moura e o doutor Maurício José Camargo Castilho Soares. O advogado se faz presente na sala? Doutor, sim. Leonardo Benevides, doutor. O senhor está com procuração nos autos, doutor Leonardo? Sim, foi constituído na data de ontem. Ah, sim. Então, foi recente, né? Isso, exato. Então, com a palavra, o doutor advogado pelo prazo regimental. Senhor presidente, senhor relator, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais membros desse tribunal, ao senhor procurador regional eleitoral, os advogados e público que nos acompanha pelas mídias sociais, muito bom dia a todos e a todas. Primeiramente, excelências, gostaria de parabenizar aqui esse tribunal pelo excelente desempenho durante o regime do teletrabalho, que foi devidamente reconhecido pelo CNJ, e parabenizar os senhores, ao juiz das zonas eleitorais, a todos os servidores da Justiça Especializada, pelo zelo e pelo trato exímio para conosco, e eu acredito também para toda a advocacia. Excelências, o presente julgamento, como bem já relatado pelo Dr. Gilberto Lopes Busic, é sobre uma prestação de contas. E com o espectro de poupar o valioso tempo de vossas excelências, eu vou tentar ser o mais breve possível. O cerne dessa reprovação, ela se encontra numa infração disposta no artigo 33, inciso 1 da Resolução 23.553 de 2017. Todas as irregularidades ou são formais ou já foram sanadas, de modo que não apontam para possível reprovação. Fato é que a única irregularidade remanescente reside no recebimento de doação por parte de pessoa jurídica, o que, em tese, caracterizaria uma doação de fonte vedada. Pois bem, conforme consta na prestação de contas, o recibo de doação ele foi realizado por pessoa física, na pessoa do senhor Ariston Florentino Araújo, através de uma transferência bancária. Ao que tudo indica, o doador, no momento de fazer a doação, ao invés de realizar a doação através de conta bancária pessoal, ele o fez da sua conta de pessoa jurídica. E, com todo respeito, excelências, o candidato ele tomou as medidas que eram cabíveis. Ele emitiu o recibo e recebeu de pessoa física. E, infelizmente, ele acabou recebendo da conta da pessoa jurídica,
mas a intenção, com certeza, foi que a doação fosse da pessoa física. No prazo, como as eleições de 2018, que foram somente 45 dias, é impossível o candidato verificar o extrato bancário dele diariamente, de modo que esse equívoco ele se mostra compreensível, na medida que o candidato ele imaginou que essa doação fosse feita pela pessoa física. E, ademais, considerando que a pessoa jurídica trata-se de uma EIRELI, optante pelo simples, e ainda que o patrimônio não se confunda, mas o sócio proprietário ele é o único sócio dessa empresa que transferiu o valor, é imperioso que essa irregularidade seja considerada como uma irregularidade formal, sem o condão de reprovar as contas do prestador, pela qual nós pugnamos pela aprovação ainda com ressalvas. Mas caso Vossa Excelência entendam que essa doação se deu pela modalidade vedada, há de se considerar que o valor empregado na campanha, como o parecer da douta Procuradoria pede que haja devolução desse dinheiro, traria aí ao Tesouro Nacional um enriquecimento de forma ilícita. Por quê? Até precedentes, excelências, dessa corte, eu vou citar, inclusive, o acórdão 27.850, de relatoria do Dr. Bruno de Oliveira Marques, que recentemente esse tribunal decidiu à unanimidade pela desnecessidade de devolução do valor utilizado em campanha para ser devolvido para o erário público. Na ocasião desse acórdão, tratava-se de uma despesa do fundo partidário, o qual o tribunal reconheceu pela desnecessidade de ver comprovações nos autos que esse dinheiro foi devidamente empregado na campanha. No caso concreto que está sendo julgado hoje, esse dinheiro também foi devidamente empregado na campanha. Há fato conjunto comprovando sobre isso nos autos, excelência. Então, eu gostaria de pedir aqui hoje, em síntese, que a doação fosse considerada mera irregularidade formal e que as contas fossem abertas com ressalvas. Porém, caso não seja entendimento, seja reprovadas as contas, porém, sem o dever de devolver esses valores ao Tesouro Nacional. É o que se pede, excelências. Muito obrigada. Agradeço a participação do doutor advogado, cumprimentando mais uma vez. Passe, então, a coleta do parecer do representante do Ministério Público Eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutos juízes, componente desse tribunal, senhor Leonardo, doutor Leonardo, advogado que fez uma brilhante sustentação oral. Que pesa a sustentação oral do senhor Leonardo, é fato que a doação de R$16 mil, ela correspondeu a 36% dos recursos que foram arrecadados pela campanha. Ou seja, 1/3 do dinheiro que foi arrecadado foi por meio dessa doação. Assim, era de se esperar que o candidato ele tivesse um pouco mais de cautela no momento de verificar a origem dessas doações. Se for a de pessoa jurídica, como já é fato conhecido há muito tempo, essa doação ela é proibida e ele deveria ter diligenciado no sentido de que fosse feita a correção pela campanha, devolver o valor e que fosse feita a doação como fosse pessoa jurídica, por meio de uma conta de pessoa jurídica. Fato é que não foi realizado nenhuma dessas diligências, o recebimento do recurso é de pessoa jurídica, não há prova contrária nesse sentido, e desse modo a Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação das contas com recolhimento ao Tesouro Nacional, justamente porque se trata de recurso proibido de uso em campanha. É esse o entendimento dos tribunais. Então, em resumo, mantenho o parecer, senhor presidente. Obrigado, senhor procurador. Mantido o parecer, retorna a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Conforme relatado,
Cuida-se de prestação de contas apresentada por Luiz Pereira Costa, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. O candidato declarou ter recebido R$ 44.245 e contratado despesa no valor de R$ 38.075. Com base no parecer técnico conclusivo, a prestação de contas possui as seguintes irregularidades e inconsistências. Prestação de contas entregue em 14/11/2018, fora do prazo fixado pelo artigo 52. Esta falha, senhor presidente, eu estou ultrapassando porque não constitui por si só causa suficiente para a desaprovação das contas do candidato. Ausência de comprovação de recolhimento de sobras financeiras. Ao analisar os extratos apresentados, a unidade técnica identificou o saldo em conta na Caixa Econômica Federal destinado à movimentação de recursos do fundo partidário sem a apresentação do comprovante de recolhimento à respectiva agremiação partidária, a qual o candidato informou que houve sobra de R$ 12,98 e que respectivo valor foi recolhido ao partido. Ocorre, no entanto, de R$ 12,98, mas sim de R$ 123,98. Contudo, a partir de 25/4/2019, a partidária. Conclui-se, pois, que a sobra financeira de campanha de R$ 123, conforme previsão contida no artigo 53 da Resolução 23.555, as sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral, devendo o comprovante de transferência ser juntado à prestação de contas do responsável pelo recolhimento. Tal exigência não foi observada pelo candidato. Considerando que as sobras financeiras de recursos oriundas do fundo partidário devem ser transferidas para o partido político, nos termos do parágrafo 3º do citado normativo, determina a devolução de R$ 111 ao órgão partidário referente à diferença não recolhida, vez que o candidato já comprovou o recolhimento de R$ 12,98. Por fim, destaco que o não recolhimento do valor é irregularidade que envolve um montante de R$ 111. Doações estimáveis realizadas por partido político, mas não registrada na prestação de contas. Essa é uma outra falha que ficou totalmente sanável e, não obstante a falha do candidato, como bem apontado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, houve a apresentação do respectivo recibo eleitoral e a doação fora posteriormente por ele registrada, conforme informação disponível. Assim, deixo de anotar a impropriedade. Doação recebida por pessoa jurídica. Divergência entre movimentação financeira registrada na prestação de contas e informação constante do extrato bancário. Essa também, senhor presidente, está ultrapassada porque posteriormente foi feita a verificação e encontrou-se os verdadeiros valores. No entanto, só um minutinho. No entanto, senhor presidente, trata-se de doação de pessoa jurídica, que é vedado. Conforme o extrato bancário, em 6/10/2018, foi creditada à conta bancária do candidato o montante de R$ 16 mil da empresa AF Serviços Administrativos, em dissonância com o disposto no artigo 33, inciso 1 da resolução do TSE, que estabelece ser vedada ao candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro procedente de pessoa jurídica. A referida doação foi declarada na prestação de contas do candidato como sendo oriunda, conforme salientou o nobre advogado na sustentação oral, de Ariston Florentino Araújo, e o montante totalmente utilizado nas despesas de campanha. Ocorre, no entanto, que, diversamente do que consta na prestação de contas do candidato, a doação, em verdade, partiu de pessoas jurídicas, AF
Serviços Administrativos Limitada. Trata-se, portanto, de recebimento por parte do candidato de recurso de fundo de fonte expressamente vedada pela Lei 9.504 de 97, que, a partir de 2016, passou a proibir a doação financeira de pessoas jurídicas a candidatos partidários. Aqui eu trago à colação diversas jurisprudências do TSE e desta Corte, e nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 33 da Resolução 23.553, o recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fonte vedada deve ser imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira. Na impossibilidade de devolução do recurso ao doador, como no caso em tela, vez que o recurso foi inteiramente aplicado pelo candidato, o prestador deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento à União. O doador registrado Ariston Florentino Araújo é sócio administrador da empresa AF Serviços Administrativos Limitada. Deveria, então, a prestação de contas do candidato espelhar para a doação efetivamente recebida. A informação prestada pelo candidato não elide a transação anotada em seu extrato financeiro, que registra o recebimento da quantia por meio de transferência bancária efetivada por pessoa jurídica. Trata-se, portanto, de irregularidade grave que envolve um montante de R$16 mil e conduz à desaprovação das contas, havendo necessidade do recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 33, incisos 2º e 3º da Resolução do TSE. Quinto tópico, doações recebidas e despesas pagas na data anterior à data inicial à entrega da prestação de contas. Essa impropriedade também, senhores pares, em análise não se mostra suficiente para afetar a lisura das contas, uma vez que permitiu a esta justiça examinar de forma efetiva a movimentação financeira e recursos realizados pelo candidato. Sexto, despesa realizada após a concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura da conta bancária. Também aqui eu estou justificando que, no entanto, trata-se de propriedade que não impediu o controle das contas pela Justiça Eleitoral. Acolho a ponderação da unidade técnica e registro a anotação de ressalvas. Conclusão. Em conclusão, analisando a prestação de contas apresentada, verificada a expressividade dos valores a que se referem as irregularidades aqui apontadas, bem ainda a ausência de transparência e rigidez das informações prestadas, associada ao recebimento de recursos de fonte vedada, concluo que os presentes contas devem ser desaprovadas. Examinando o conjunto, as falhas detectadas e não sanadas neste processo de prestação de contas, observa-se que os gastos tidos como irregularidades listados nos itens 2 e 4 performam-se a quantia de R$ 16.111, o que representa 42,17% do total de recursos financeiros aplicado na campanha eleitoral pelo candidato, que é um total de R$ 38.075. Do exposto em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em faces de inconsistências não sanadas, constantes do parecer técnico conclusivo, julgo desaprovadas as contas de Luiz Pereira Costa, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. É o voto, senhor presidente. Como vota o desembargador Sebastião Barbosa? Senhor presidente, ministros pares, conquanto tenha brilhado na tribuna o doutor Leonardo Benevides Alves, que reitere-se, só agora assumiu o patrocínio da causa. Não obstante isso, não há como aplicarmos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado o montante que ultrapassa o percentual em que se estabelece a aplicação desses princípios. De modo que eu acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Também faço das palavras do desembargador as minhas e acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Acompanho o relator também, senhor presidente. Doutor Bruno. Senhor
presidente, eu confesso que eu estou de acordo com o relator, mas me surgiu uma fundada dúvida porque o doutor Leonardo assentou um voto divergente em minha relatoria, então eu vou pedir vista para apreciar. Não sei se o doutor anotou o número do acordo, Vossa Excelência falou, Excelência? Sim, Excelência, é o acórdão de número 27.850. Obrigado, Excelência, eu faço vista, senhor presidente. Doutor Jacques, quer manifestar ou aguarda? Eu vou aguardar. Então, adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista do eminente quarto advogado, doutor Bruno de Oliveira Marques. Esse é o resultado momentâneo para esse julgamento em apreciação. Muito obrigado, doutor Leonardo. Bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado. Nós temos uma continuação de julgamento. Aqui há um pedido de vista que é do doutor Fábio Henrique, em pauta, portanto, para apreciação, 1.1 TJE 06.00029. Trata-se de um recurso eleitoral, filiação partidária, lista especial, 57ª Zona Eleitoral, Paranatinga, Mato Grosso. Recorrente é Joaquim Quintiliano Filho. O recorrido é o juízo da 57ª Zona Eleitoral de Paranatinga e o Ministério Público Eleitoral. Na sessão anterior, o desembargador Sebastião Barbosa, o eminente relator, negou o provimento, no que foi acompanhado pelo primeiro vogal, doutor Sebastião Monteiro. Pediu vista o doutor Fábio Henrique e os demais aguardam o voto vista. Com a palavra, doutor Fábio. Pois não, presidente, muito obrigado. Eu fiz vista desse processo porque eu queria verificar quando se deu o cumprimento da pena. Porque a sentença de extinção da punibilidade por cumprimento da pena tem natureza meramente declaratória, segundo a Lei de Execuções Penais. Logo, ela não poderia ser considerada o marco da restauração dos direitos políticos do recorrente, e sim a data do cumprimento da pena. Acontece que, ao examinar os autos, eu percebi que não há prova de quando se deu o cumprimento da pena, se a pena, de fato, foi cumprida antes do dia 30 de março, que foi a data em que o recorrente se filiou ao partido. Desse modo, eu acompanho o relator, mais especificamente em relação ao seu segundo fundamento, que é exatamente esse, segundo o qual não há prova de quando se deu o cumprimento da pena. E assim é o meu voto, presidente, e demais pares. Na essência, Vossa Excelência está acompanhando o eminente relator. Acompanho o relator, exatamente. Doutor Bruno, que aguardava. Senhor presidente, eu estou de acordo com o relator também. Doutor Jackson Coutinho. Presidente, eu analisei efetivamente esses autos. Não há nenhuma prova quando ele fez a inscrição, pedido de filiação dele, de que na época ele havia cumprido efetivamente a sua penalidade, a sua pena. Com essas considerações, eu acompanho o eminente relator. Doutor Gilberto Bussic. Com o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, de forma que, então, o resultado fica proclamado nos seguintes termos. O tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, excelência relator do 1.2, trata-se de um recurso eleitoral. Só para fazer referência primeiro, o número dele é PJE 06.00021. É um recurso eleitoral em decisão interlocutória, em deferimento, pedido de tutela antecipada, requerimento, afastamento da suspensão dos direitos políticos, 23ª Zona Eleitoral de Colíder, Mato Grosso. O recorrente nesses autos é Raimundo Zanon. Recorrido é o juízo da comarca de Itaúba, estado de Mato Grosso. Relator doutor Sebastião Monteiro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, demais pares. Trata-se de recurso eleitoral inominado com fundamento nos artigos 265 e 266 do Código Eleitoral, interposto por Raimundo Zanon,
em face de decisão proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral de Colíder, senhor presidente, que nos autos de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente indeferiu o pedido de restabelecimento liminar dos seus direitos políticos. Alego o recorrente que o artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, de forma tácita, foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, ao estabelecer no artigo 2º item L, a linha L, 2 hipóteses para a contagem dos prazos para inelegibilidade, quais sejam a partir da decisão transitada de julgado, a partir da decisão proferida por órgão judicial colegiado. Sustenta ainda que a publicação da Lei 135 de 2010 foi incrementada na Lei 64/90 a possibilidade de se iniciar a contagem do prazo para aplicação da pena de inelegibilidade dos que forem condenados por ato de improbidade a partir da decisão proferida por órgão colegiado. Ao final, requer liminarmente a antecipação da tutela no sentido de, primeiro, restabelecer os direitos políticos do recorrente, por já ter transcorrido o prazo de 3 anos da fixada na suspensão imposta nos autos 43744 de 2015, no mérito, que seja confirmada a liminar de antecipação de tutela. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. O senhor Procurador Regional Eleitoral? A Procuradoria mantém o parecer, especialmente porque o requerente ele confunde os institutos de condição de elegibilidade e inelegibilidade, tentando aplicar o lapso temporal de 3 anos para as duas coisas, né? Enfim, o problema maior é esse. Então, a Procuradoria se manifesta pelo não provimento do recurso. Mantido o parecer, retorno então a palavra ao eminente relator. Presidente, eu estou, antes de enfrentar o mérito, eu estou recebendo o recurso nominado como agravo de instrumento. Aqui eu aplico o princípio da fungibilidade. É sabido por todos que as decisões interlocutórias proferidas nos processos típicos eleitorais, elas são irrecorríveis. Esse caso, nós estamos diante daquelas chamadas tutelas cautelares medidas, até antes da reforma do CPC, as tutelas cautelares satisfativas. O recorrente ele foi condenado por ato de improbidade administrativa e tenta aqui na Justiça Eleitoral, via cautelar, a suspensão dos efeitos da decisão da condenação da improbidade administrativa, cujos efeitos foi a suspensão dos seus direitos políticos. Então, nós estamos aqui, apesar da tramitação na Justiça Eleitoral, essa aqui é uma ação que tem assento no Código de Processo Civil. Então, eu trago aqui, eu disponibilizei o voto para os senhores, que nós estamos aqui tratando de uma ação atípica, né, em que pese elas esteja tramitando perante esta justiça especializada, e eu estou admitindo que nessas hipóteses, onde fora interposto o recurso nominado, não havendo aqui havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, ausência de erro grosseiro e observância do prazo legal, eu estou recebendo este recurso de inominado como agravo de instrumento. Colacionei aqui doutrina, jurisprudência, tá, de outras cortes que admitem o processamento do agravo, e peço aqui só, como é um caso que destoa um pouco da nossa realidade, eu fiz até uma pesquisa aqui do nosso tribunal, encontrei um caso aqui de um agravo de instrumento, que foi, inclusive, da Corregedoria, salvo engano, foi o desembargador Pedro Sakamoto, que admitiu o processamento de um agravo de instrumento contra uma decisão proferida em processo atípico também.
Em regra, as decisões interlocutórias do juiz eleitoral não são recorríveis. No entanto, em se tratando de processo que tramita na Justiça Eleitoral para execução de multa, que é um processo atípico, não é um processo, genuinamente processo eleitoral, decorrente de condenação nessa mesma Justiça, o feito deve ser processado segundo a Lei de Execuções Fiscais. Ocorre que não se trata do tipo de recurso contra decisão interlocutória, mas indica a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Assim, contra decisão interlocutória em processo de execução fiscal que tramita na Justiça Eleitoral, aplica-se aqui o princípio da fungibilidade recursal possibilita o recebimento do recurso nominado contra decisão interlocutória, desde que haja dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro e atendimento do prazo de recurso correto, que é o caso aqui, é o prazo de 3 dias. Então, eu trouxe aqui esse julgado aqui do TRE do Paraná, trouxe aqui o do Rio de Janeiro e um nosso aqui do Tribunal Regional Eleitoral aqui do nosso estado. Pois bem, então, ultrapassada essa... Aqui, ó, foi até da relatoria aqui do desembargador Sebastião Barbosa Farias. Nesse caso aqui, foi um agravo de instrumento em execução fiscal, né? Execução fiscal tramitando aqui na Justiça Eleitoral e foi admitido aqui o processamento do agravo de instrumento. Com relação ao mérito, assim, preenchidos os requisitos, então, de admissibilidade, recebe este recurso nominado como agravo de instrumento. Pois bem, quanto ao mérito, como já bem destacado pelo doutor procurador regional, doutor Eric, é caso de desprovimento. E por uma razão simples, a data do trânsito julgado, senhor presidente, ocorreu no dia 20/11/2018, então nós estamos ainda dentro desse interstício temporal que está obstaculizando os direitos do recorrente de participar ativa ou passivamente do processo eleitoral. Então, eu estou aqui em consonância com o parecer, com o posicionamento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, votando no sentido de negar provimento, mantendo incólume os efeitos da decisão guerreada, senhor presidente, é como voto. Como vota, doutor Fábio Henrique? Presidente, eu acompanho o relator. Eu só queria chamar a atenção para o relator por um errinho material que consta aqui do voto, que foi compartilhado conosco. Que 2020. 2020, foi 2018, né, o trânsito. Tá certo, 2018 foi erro material. Uhum. Aqui em cima... Vai ser retificado, né? Tá certo, bem apontado, obrigado, doutor Fábio. Imagina, de nada. Esse é meu voto, presidente, acompanho o relator. Doutor Bruno. Presidente, rapidamente, em primeiro plano, é interessante essa questão da admissibilidade do agravo, né? Primeiro, parabenizo o relator pelo voto, porque, efetivamente, essa corte, até por uma questão de vedação legal, né, a resolução, acho que de 2016 do TSE, que trata da aplicabilidade do CPC no âmbito da Justiça Eleitoral, diz que não se aplica o agravo. No entanto, nós estamos diante aqui de uma ação, como bem pontuou o relator, que é uma ação atípica. Então, ações atípicas eleitorais. Então, nessas hipóteses, me parece que seria, sim, cabível esta corte admitir o processamento do agravo. Por quê? Porque as ações eleitorais, nós não havemos de falar em agravo, até porque as ações típicas, o prazo delas é curto, né? 3 dias, tem que ter rápido o prazo, para a finalização e para a interposição do recurso principal. Ocorre, no entanto, que em casos tais, como bem assentou o relator, de ações atípicas, nós temos, efetivamente, decisões liminares que caberiam, portanto, pela aplicação subsidiária do CPC, ser admitido o agravo. Eu faço essa ressalva, senhor presidente, porque eu inclusive, a semana passada, e tem um agravo regimental para ser apreciado por essa corte, inadmiti um agravo em uma decisão em um procedimento que é típico eleitoral, entendendo que nessa hipótese a impugnação se daria apenas por mandado de segurança. Mas nesse caso, eu entendo que o relator andou bem, como sempre faz, e por essa razão eu acompanho. Em relação ao mérito também, a gente não discute que nós devemos acompanhar o relator. A gente não pode deixar de falar que às vezes a gente encontra uma criatividade jurídica que, assim, né? O que o recorrente sustenta em substância é que a lei complementar 0490 da inelegibilidade teria
teria afastado o artigo 20 da Lei de Probidade, seria uma revogação tácita. O artigo 20 da Lei de Probidade diz o quê? Que uma das sanções aplicadas na Lei de Probidade seria a suspensão dos direitos políticos. Só que, como bem assentou o relator e o doutor Eric, são coisas absolutamente distintas, inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos. E se esqueceu de assentar o recorrente, que se a lei ordinária de improbidade teria revogado, se a lei de inelegibilidade revogou a lei ordinária da improbidade, a lei complementar revogou a lei de improbidade, ela não poderia ter revogado a Constituição Federal, porque o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal e o artigo 37, parágrafo 4º, dizem que uma das sanções aplicadas na hipótese de improbidade é a suspensão dos direitos políticos, que, aliás, foi feito na hipótese em julgamento. A inelegibilidade a partir do julgamento colegiado, na improbidade, incide a inelegibilidade, ela persiste, nos casos de ser reconhecido dolo, ela persiste até o trânsito em julgado, transitado em julgado, incide a suspensão dos direitos políticos, de 3 a 5 anos, e depois da suspensão dos direitos políticos é que se conta o prazo de 8 anos. Então, a inelegibilidade, ela é realmente um prazo altíssimo e não se confunde com a suspensão dos direitos políticos. Com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho na íntegra o brilhante voto do doutor relator. Doutor Jacques Coutinho. Acompanho o relator. Doutor Gilberto Busic. O relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. Eu acompanho o relator e louvo o doutor Bruno com os acréscimos que ele apresentou. Se fosse possível, eu subscreveria esses acréscimos também. Eu também acompanho o relator. Só um detalhe, porque no momento, inclusive, que estava fazendo o chamamento desses autos, eu vi aqui constando como recorrido, pelo menos consta na minha papeleta, como juízo da comarca de Itaúba e estado de Mato Grosso. Na verdade, a decisão é contra o recurso, melhor dizendo, é tirado contra a decisão do juízo da 23ª Zona Eleitoral, é isso? Confirma, senhor relator, né? Porque houve esse pedido perante o juiz eleitoral. 23ª Zona Eleitoral, comarca de Colíder. E parece aí que houve um equívoco, porque é um procedimento de jurisdição voluntária, tem parte ex adversa, e aí até mandaram intimar o Estado para contrarrazoar, mas eu acho que houve um equívoco em primeira instância. E o equívoco aqui 23ª Zona Eleitoral de Colíder. 23ª, porque na verdade constou aqui na papeleta como juízo recorrido, juízo da comarca de Itaúba e o estado de Mato Grosso. Certamente o juízo da comarca de Itaúba e o estado de Mato Grosso se daria na ação onde se apurou a suposta, a declarada improbidade, né, do caso. Mas com essa retificação apenas aí para constar que, na verdade, a decisão é tirada o recurso, melhor dizendo, é tirada de uma decisão estabelecida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral. Que reforça o argumento do relator em tê-lo como agravo de instrumento. Sim. Por isso mesmo, porque para inclusive dar a competência, né? Porque se fosse tirada uma decisão novamente falando decisão, tivesse tirado o recurso contra a decisão do juízo da comarca de Itaúba, não seria competência da Justiça Eleitoral. Então, na verdade, a decisão é do juiz da 23ª Zona Eleitoral. Por isso que nós temos, sim, a competência para analisar. Exatamente. Acompanho o relator. O resultado do tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Colegas, tem um último aqui da pauta. É uma matéria administrativa, é 1.4 PJE 0600227. É um processo administrativo referente à designação de juiz eleitoral ou prorrogação de biênios referente a eleições de 2020. Aqui, no caso interessado, é a seção de registros de membros e juízes eleitorais. Eu sou relator desses autos. E, brevemente, eu vou fazer uma explanação aos colegas que é de fácil percepção. A emenda constitucional 107 de 2020 adiou as nossas eleições para 15/11 de 2020, primeiro turno, e 29/11 de 2020, em segundo turno, se houver. Ocorre que as resoluções que tratam da designação de juízes eleitorais e também da prorrogação dos biênios,
respectivos, a 2481, da nossa resolução 2481, assim como a do TSE, a 21009/2002, ela estabelece o seguinte, que no intervalo de 3 meses antes e 2 meses após as eleições, não se farão alterações na Justiça Eleitoral. De forma que, em razão dessa modificação das datas de primeiro e segundo turno, nós estamos aqui propondo, nesse caso, uma nova resolução para alterar uma outra que nós já tínhamos feito anteriormente, de forma que, em resumo, nós estaremos propondo aos eminentes pares a seguinte situação. A alteração da resolução 2481/2020, que de forma a estender até 29 de janeiro de 2021 os biênios dos juízes eleitorais que tiveram seus biênios prorrogados pela mencionada resolução. Só para os senhores entenderem, a 2481 nós votamos agora recentemente estendendo o mandato dos juízes eleitorais, partindo da perspectiva de que as eleições seriam em outubro. Ocorre com a modificação estabelecida pela Emenda Constitucional 107 de 2020, que jogou para novembro as eleições, nós estamos, então, propondo a prorrogação dos seguintes mandatos dos juízes. 43ª de Sorriso, Zona Eleitoral, Dr. Anderson Candioto, de 16 de julho de 2018, que foi o início dele, nós estamos propondo, que seria 31/12/2020, nós estamos jogando também para o dia 29/1/2021. A doutora Henriqueta Fernanda Chaves Alencar, que é a juíza eleitoral da 18ª de Mirassol do Oeste, também prorrogando para 2021, 29 de janeiro de 2021. E a doutora Milênia Aparecida Beltramini de Rondonópolis, também prorrogando para 2021. Estamos também prorrogando os biênios dos juízes eleitorais que se encerrariam em 15/8/2020. Nesse bloco se encontram o juízo da 39ª Zona Eleitoral, Cuiabá, doutora Gabriela Carina Quinal Albuquerque Silva, também prorrogando para 29/1/2021. O doutor Geraldo Fernandes Fidelis, da 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá, também igualmente para 29/1/2021. O doutor Renan Carlos Leão Pena do Nascimento, que é o juízo da 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, igualmente prorrogando para final de janeiro de 2021. Doutor Alexandre Elias Filho, também de Várzea Grande, 20ª Zona Eleitoral, igualmente prorrogado, e o doutor Cristiano dos Santos Fialho, de Lucas do Rio Verde, 21ª Zona Eleitoral, também prorrogando para 2021. Em suma, todos aqueles mandatos de juízes eleitorais que se encerrariam nesse período de tempo, nós estamos, então, na conformidade da resolução que disciplina a matéria no TSE e, igualmente, aqui no âmbito do nosso próprio Tribunal Regional Eleitoral, estabelecendo a prorrogação para até 29 de janeiro de 2021. Me fiz entendido? Alguma dúvida? Os colegas, podemos dar por aprovada? Então fica aprovada a emenda de resolução. Só fazer aqui uma observação que o Tiago já deve estar nos ouvindo, que na minuta de resolução, no artigo 2º, consta prorrogar até 29/1/2020. Precisa fazer uma retificação para 2021, 29/1/2021, pelo menos na minuta aqui, certamente será revisada pela nossa competente assessoria, mas já faço esse alerta aqui para esse erro material que precisa ser observado. Colegas, nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão. Antes eu queria só fazer aqui um breve registro, que ontem recebi uma comunicação do Dr. Pedro Pochain, que se diz muito agradecido por ter recebido na tarde de ontem aquela medalha de mérito eleitoral, me pediu que transferisse aos senhores o agradecimento, e eu certamente me comprometi de estender a todos os senhores, e se diz muito honrado
com a concessão que foi outorgada ao Dr. Pedro, que foi entregue a ele na tarde de ontem. Fica então feito esse registro a pedido do Dr. Pedro. E nada mais havendo, então, declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos. Muito obrigado. Bom dia.